E como eu falei a última vez que eu compartilhei uma palavra com a igreja, eu disse o mais difícil e o que mais traz temor é compartilhar aquilo que Deus quer. E hoje as meninas tinham uma reunião do Encontro com Deus, e a gente chegou às 5 horas na igreja e ficou eu e a Rafinha ali sozinho. E daí nós ajeitamos o negócio que tinha para ajeitar, e eu disse para ela: filha, pega um livro para tu ler ali na biblioteca, que o pai vai orar. E ela disse: mas não tem nenhum livro ali para mim ler, pai. E daí eu disse: não, vamos ali olhar, vamos achar o livro, né? A criança não quer dar uma desculpa. Daí eu disse: não, vamos ali pegar um livro. E a gente começou a olhar e coisas, daí eu vi um livro do pastor Wagner. Eu disse: lê o livro do pastor Wagner então ali. Lê só a contracapa ali, que o pai vai lá orar. Daí ela começou a ler, eu disse: lê a contracapa e vai lendo dela. 5 minutos depois ela veio lá: já li. Daí eu disse: o que estava escrito então? Daí ela disse assim: que a gente vai ser mais apaixonado por Jesus, lendo aquele livro. E o título da minha pregação hoje, da minha palavra, é Amor ou Paixão? Então aquilo aqueceu meu coração, que posso talvez não falar tudo aquilo que o Senhor queira falar ao coração de vocês, mas creio que o Espírito Santo vai trazer a devida revelação para vocês, se eu não falar aquilo que era para falar. E então, ali em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, vai falar um pouquinho da relação, comparando o casamento com o que Cristo amou a igreja. A partir do versículo 25 vai dizer assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui o escritor ele está falando do casamento, do relacionamento de marido e mulher, assim como Jesus amou a igreja e o relacionamento da igreja com Jesus. E analisando isso, o que Deus, nas últimas semanas até tem falado comigo, e eu comecei a analisar então o meu casamento com a minha esposa, né? O quanto a gente se ama, o quanto eu amo ela, mas a gente não consegue ter um casamento só baseado no amor. A gente precisa da paixão também. Porque além de amar ela, eu sou apaixonado por ela. Eu quero ficar junto com ela, eu quero ficar perto dela. E eu busquei, né? Quem quer rir, né? E eu busquei o significado de amor e paixão. E paixão é um sentimento humano intenso, profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. O paixão é aquele sentimento mais ardente, aquilo que muitas vezes não pesa as coisas, não tira a medida, quer ficar junto a qualquer preço, a qualquer custo, diante de qualquer circunstância ou de qualquer jeito. E o amor já é segundo o dicionário da minha Bíblia, aqui diz que amor é um sentimento de apreciação por alguém, acompanhado do desejo de lhe fazer o bem. E muitas vezes, se a gente pegar isso, o desejo de fazer bem ao outro, muitas vezes não está perto, né? Então, eu busquei o significado para entender a questão que a gente tem, o relacionamento que a gente tem que ter com Cristo. Porque o amor, lá em 1 Coríntios, vai dizer que ele tudo suporta, ele tudo supera, né?
as nossas lutas, as nossas dificuldades do nosso relacionamento, do casamento, ele só suporta com amor. A paixão não suporta a luta. A paixão não suporta a dificuldade. Quando a nossa filha nasceu, e ela nasceu prematura e ficou ruim, o nosso amor, a nossa ligação de amor entre eu e a Paty, a gente era novo ainda, isso só cresceu, o amor só aumentou, a paixão não segurava ali. Mas a paixão que a gente tem que ter por Deus, por Jesus, é isso que muitas vezes nos mantém. Eu vendo, entendendo ali que o amor tudo suporta, tudo supera, mas o amor só não consegue suportar a falta de paixão. Porque quando começa a acabar a paixão, o amor começa a acabar também. E lá em Apocalipse 2, se vocês quiserem abrir, em Apocalipse 2, a partir do versículo 2, a carta à igreja de Éfeso diz assim, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverado, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, e as quais eu também odeio. Confesso que esse versículo me intrigou muito. Já li ele várias vezes. Já falei dele várias vezes. E analisando esse versículo, eu não consigo entender que a igreja de Éfeso estava sem amor. Porque é difícil eles fazerem o que eles faziam sem o amor. Fazer as obras que eles faziam, perseverar, suportar provas no nome de Jesus, sem amar Jesus, sem amar Deus. Mas a paixão deles foi perdida. O brilho do olho deles por Jesus se apagou. Porque ali vai dizer, lembra as práticas das primeiras obras. Lembra como tu era no início. E muitas vezes no início, quando a gente se converte, a gente é apaixonado por Deus. A gente muitas vezes nem ama Deus, não conhece Deus, não entende Deus ainda. A gente não fala, a gente não ouve a voz dele, mas a gente é apaixonado por ele. Os nossos olhos estão cheios de fogo por causa dele. A gente abandona tudo, a gente larga tudo por causa dele e não olha as consequências, não fica pensando, não fica pesando. Se eu vou isso, se eu faço aquilo. A gente simplesmente é apaixonado, a gente tem aquele sentimento de paixão, aquele sentimento ali intenso, profundo, né? Um grande interesse. Foi o que esses caras da igreja de Éfeso perderam. Eles confiavam em Deus, eles criam em Deus. Ali tanto é que no versículo 6 que diz, tem contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Provavelmente isso daqui era uma seita, né, que tinha muita idolatria. E a idolatria o que é? É deixar Deus em segundo plano. Não é simplesmente
agora eu estou fazendo errado. Eles estavam deixando Deus no segundo plano. E no casamento, quando a gente começa a perder a paixão, a gente começa a deixar a nossa esposa, o nosso cônjuge no segundo plano. A gente ama, a gente quer o bem, a gente quer o melhor, mas a paixão é o que deixa os nossos olhos fixos nisso. Assim como Davi, quando foi trazer a arca, Davi não se interessou, mesmo ele sendo rei, ele não se interessou no que eles iam pensar dele. Ele dançava e festejava, sem estar de olho no que os outros estavam pensando dele. Só que a gente não pode ter nenhum e nem o outro. O nosso maior erro é quando a gente começa a trocar o sentimento de paixão. O nosso amor começa a crescer e a gente troca. Agora eu estou trocando, eu era apaixonado, agora eu estou amando. Tanto no nosso relacionamento com pessoas, quanto no nosso relacionamento com Deus. A gente começa, eu era apaixonado, agora eu estou amando Deus. E o que a gente tem que fazer é, a gente tem que continuar apaixonado e começar a amar. Nós precisamos ter um equilíbrio. Quando o povo saiu do Egito, em Êxodo 13, 17, Deus disse para eles podiam, o caminho mais perto que tinha para ele ir, era pelo caminho dos filisteus. Mas Deus diz, levei o povo pelo caminho do deserto, era mais longe, mas para eles não ver a guerra de cara, para eles não quererem voltar para o Egito, eu vou levar eles pelo caminho mais longe. E quando a gente se converte, a gente tem isso. Muitas vezes a gente não precisa nem orar, que as coisas acontecem. A gente não precisa nem pedir para Deus e as coisas acontecem. Mas conforme o tempo vai passando, Deus quer treinar em nós o nosso amor. E eu queria falar um pouquinho de um cara que talvez eu encontrei, que é um exemplo para nós, em questão de paixão e em questão de perseverança no amor. Em Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14. Amém? Amém. Josué 14, 6 diz assim: chegando os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força naquele dia? Tal minha agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois,
dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Caleb, quando ele foi espiar a terra, ele voltou com a notícia: a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel. Mas os outros 10 espias que foram junto disseram que a terra era boa, mas que os caras que tinham lá eram muito fortes, as cidades eram fortificadas, que não tinha como eles entrar. E Josué e Caleb disseram que não, que dava para ir, porque o Senhor ia confiar a vitória a eles. Mas por causa dos outros, o povo andou 40 anos no deserto. E Caleb, junto com eles, só Josué e Caleb, dos homens de mais de 20 anos, sobreviveram e entraram na terra prometida. E Caleb perseverou. Caleb ficou 40 anos no deserto, mais 5 anos junto com os irmãos dele, em batalha, né, conquistando a terra prometida. Ele deve ter passado por muita terra boa, né? Lá, quando eles falam da terra, eles falam do lugar onde tinha cachos de uva, onde precisava de 2 homens para carregar os cachos de uva. Eu já vi cacho de uva grande, mas um cacho de uva para 2 homens ter que carregar deve ser muito grande. Deve ser o cacho. Só que Caleb não tinha olhos para essa terra, porque ele tinha olho para aquele monte, os montes de Hebron, onde Moisés tinha prometido para ele. Ele tinha muito amor, porque ele perseverou 40 anos. Ele perseverou mais 5 em guerra. Ele viu muitos lugares, talvez melhores que o Monte Hebron, que Moisés tinha prometido para ele. Mas os olhos dele brilhavam só pelos montes de Hebron. Ele podia chegar e estar cansado, ele já tinha 85 anos de idade. Eu me olho para a minha idade, 37, eu acho. 37. Eu acertei, ele ficou vendo assim, ó. Eu achei que tinha errado. 37. E de vez em quando eu estou cansado. Eu faço bastante, trabalho bastante, mas quanto a gente se desanima, chega em momentos que a gente está desanimado, que a gente não quer ir. E a gente vê um cara com 85 anos de idade, que ele diz que lá com 40, eu tô com 37, não cheguei nem na ida dele lá, né? Eu tô com o mesmo vigor e a mesma força que eu tinha com 40 anos, tanto para ir para a batalha quanto para voltar. Ele olhou o Vale do Escol, que é onde é que eles tiraram aquele cacho de uva, que talvez o vale seja um lugar melhor para plantar, mas que tenha mais água, mas os olhos deles estavam fixos no Monte Hebron. E ali, se a gente continuar lendo aí, ainda vai dizer que ali era o lugar onde tinha os gigantes. O nome era, antes de ser Hebron, era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins. Então eram grandes homens que tinham lá. E ele não interessava as lutas, as dificuldades, as batalhas que tinha, porque ele era apaixonado por aquele lugar que Moisés tinha prometido para ele. E é esse sentimento que a gente tem que ter no nosso coração, por Deus, por Jesus. Não interessa as lutas, as batalhas, as dificuldades. O nosso brilho dos nossos olhos não pode se apagar. A luta, a dificuldade é o amor que a gente tem por Ele, que suporta, supera. Mas quando a gente começa a apagar a paixão dos nossos olhos, esse amor começa a esmorecer, esse amor começa a diminuir. É assim que a gente vê muitas vezes nos casamentos,
E é assim que a gente vê muitas vezes dentro da igreja, diante de Deus. Porque os nossos olhos têm que estar fixos nesse alvo. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. E nesse texto, mais uma coisa que me chamou a atenção, no finalzinho do versículo vai dizer assim: e a terra teve descanso da guerra. Caleb, além de ter passado os 45 anos, os 40 no deserto, os 5 junto com os irmãos dele, para conquistar a terra prometida, ainda foi a última terra a ser conquistada. Ele viu todos os irmãos, todo mundo que estava junto com ele, tomar posse da sua terra, mas mesmo assim ele não desanimou. Mesmo assim ele não perdeu o brilho dos olhos dele. Eu queria que eu pudesse colocar de pé. Fechar seus olhos. E assim como nessa igreja de Éfeso, se tem algo na sua vida que você reconhece que está enfraquecendo essa paixão, o amor é o que nos mantém firmes, o amor é o que nos mantém de pé. Eu não sou um cara muito apaixonado, um cara muito assim, que dá para ver, que manifesta muitas coisas, mas a gente tem que ser apaixonado por Jesus como sendo a última coisa. Jesus vai dizer que vai contar uma parábola e vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia pérolas. Que ele encontra a mais perfeita das pérolas. E ele vende tudo. E ele vende tudo por causa dessa pérola. E quando a gente pensa, a gente vendeu tudo. Só que começa a pesar a tua casa, começa a colocar ali, ensinar e imaginar as coisas que esse homem podia ter vendido. As suas posses, seu meio de transporte, toda a sua vida, por causa disso. E é esse fogo, é esse brilho nos olhos que a gente tem que ter. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, convido também a igreja assim, se alguém se sente de alguma forma que essa paixão está enfraquecendo, que essa paixão está diminuindo, ou que essa paixão talvez não exista mais, que hoje você luta e permanece somente no amor, que os teus olhos estão enfraquecendo quando olham para Jesus. Se quisesse colocar diante do altar, se reconciliar com Ele. Também quem nunca sentiu essa paixão, se quer dar o passo e dizer: Jesus, eu quero ser apaixonado por Ti. Pode se colocar diante do altar.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, não deixa, Senhor, o fogo dos nossos olhos por Ti diminuir, Pai. Ó Deus, não deixa, Senhor, a paixão diminuir, Pai. Ó Deus, que cada dia mais, Senhor, o amor que a gente tem por Ti, Pai, ó Deus, cresça. Cada vez mais, Senhor, o amor, ó Deus, aumente, Pai. Ó Deus, mas que nunca, Pai, que nunca a paixão, Pai, que nunca essa paixão diminua, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, assim como tinha bastante pérolas, Pai. Ó Deus, que só tinha olhos para aquela pérola, Pai. Ó Deus, que assim também nós tenhamos somente olhos para Ti, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus.